1, derrota do Flamengo no Maracanã, neste primeiro jogo de quartas de final de Conmebol Libertadores. Eu estou ao lado do André Kfouri e também do Gustavo Zupac. Vamos ter análise, muitas entrevistas e aí já sobe som do fim do jogo, tá? Muitas vaias para o técnico Tite, principalmente para todo o time do Flamengo, é verdade, mas principalmente para o técnico Tite. Vamos ouvir. Tá aí, ó, a vaia para o técnico Tite, a torcida muito revoltada com a partida. Um Flamengo que tentou no primeiro tempo, no segundo tempo tentou demais, mas depois do Peñarol abrir o placar aos 12 minutos não teve mais o que fazer, não conseguiu mesmo empatar a partida. A gente vai mostrar já os melhores momentos para vocês, o gol do Peñarol do Cabreira. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Oi, Marcela, boa noite. Boa noite, Gustavo, uma ótima noite a todos. O Flamengo deu ao Peñarol na noite de hoje no Maracanã tudo que o time uruguaio queria. Tudo. Um primeiro tempo até o momento do gol falho, fraco, errático. É exatamente uma bola perdida que permite o início da jogada do gol uruguaio no Maracanã. E depois disso, as pressões foram pesadas demais. O Flamengo, com todo o seu potencial, com toda a sua qualidade, não conseguiu criar o suficiente. No momento final do jogo, já no segundo tempo, metade final do segundo tempo e acréscimos, o que a gente viu foi um Flamengo desorganizado em campo. E é muito raro isso acontecer nas equipes dirigidas pelo Tite, mesmo que a gente seja obrigado a considerar a quantidade de jogadores que ele não pode usar. Então você até entende uma ou outra utilização de um jogador que não seja a melhor e que pareça mais uma improvisação do que uma coisa mais pensada, mas essa jogada aí, uma das duas únicas oportunidades que o time uruguaio teve no primeiro tempo, foi uma jogada de contra-ataque de manual em que a falha do Flamengo não foi só na bola perdida pelo Eric Pulgar, porque isso vai ser muito comentado amanhã, depois de amanhã, até o jogo de volta. E se o Flamengo não se classificar para a sequência da Libertadores, é muito provável que esse jogador seja apontado como culpado. Sim. Mas há outras falhas defensivas a partir do momento que o Flamengo perde a bola, até o Cabreira finalizar para o gol. Mas, de qualquer maneira, foi um presente que o Flamengo deu para aquilo que o Peñarol tinha como plano de jogo e o que ele pode fazer com o seu nível técnico e as suas capacidades. Sim. O Flamengo falhou demais, o Flamengo não soube lidar com a pressão do estádio cheio, em busca de pelo menos um gol de empate, e o resultado é muito ruim. Claro, não definitivo, mas muito, muito ruim para as pretensões do Flamengo na Libertadores. Pois é, o Aguerre, o goleiro do Peñarol, também defendeu demais. Demais. É importante que a gente fale só no primeiro tempo, pelo menos uns 4, impressionante. Uns 4 bolas no segundo tempo, ele seguiu fazendo um super jogo, passou pelo Brasil, já jogou no América. E jogou muito pouco, inclusive, aqui no Brasil, mas hoje ele teve uma noite espetacular, defendeu todos os gols. Mas o que me chama muita atenção, Zupa, é como a defesa do Flamengo, ela não tem intensidade. Parece que um vai deixando para o outro e a bola vai passando. E foi assim que aconteceu, inclusive, no gol do Cabreira. Marcela, boa noite, André, boa noite ao Fã de Esportes. Boa noite. Foi uma falha inicialmente do Eric Pulgar no passe, mas a partir daí o contra-ataque que o Peñarol encaixa, ele é facilmente encaixado. O Flamengo teve dificuldade para tapar os buracos que se abriram a partir dali. A gente vê essa jogada que terminou com uma defesa do Rossi, ela foi muito parecida com a jogada do gol, construção muito parecida. Sim. Então, assim, pontos importantes do jogo de hoje. A derrota do Flamengo foi justa. O Peñarol mereceu vencer o Flamengo no Maracanã. Ponto número 2. O Flamengo continua muito distante daquilo que a gente espera que o Flamengo seja e que o seu técnico espera que o Flamengo seja. Ponto número 3. A relação entre Tite e torcida vai ficando cada vez mais complicada. É verdade. E a torcida vai tendo cada vez mais argumentos para alimentar essa birra. Ponto 4, o confronto continua aberto, mas o que era um Flamengo favorito no momento do chaveamento, agora passa a ser o Peñarol com a maior possibilidade de classificação.
E é uma surpresa, assim, a derrota foi uma surpresa. Não que o Flamengo estivesse num grande momento, porque não está. Mas ainda assim, não se imaginava que no Maracanã o Peñarol fosse vencer o jogo. Então, hoje foi uma atuação do time uruguaio do tamanho do Peñarol, de um time pentacampeão da Libertadores, né? Fazia tempo que a gente não via em uma fase avançada de competição uma atuação desse nível. Talvez desde os tempos em que o Diego Aguirre, o técnico do Peñarol, lá em 2011, quando o Peñarol foi vice-campeão para o Santos do Muricy, o Santos do Neymar. Uma tremenda atuação do time uruguaio, sobre todos os aspectos, e uma atuação ruim do Flamengo. Mais uma atuação ruim do Flamengo. E inevitavelmente, o olhar... Não tem como ele não parar também nas escolhas do Tite, especialmente na escolha ou na não escolha do Léo Ortiz. O problema não é o Pulgar. O Pulgar errou o passe, como o outro poderia ter errado. Mas o momento é do Léo Ortiz. Sim. E o Tite não soube olhar o campo, que ele mesmo tanto fala. E com a derrota, a birra que já existe em relação a ele vai aumentar. E não dá para dizer nesse momento que é injusto que aumente. Certo. Porque, infelizmente, as coisas estão piorando no Flamengo no momento mais importante da temporada. Imagens ao vivo do Maracanã neste momento, os torcedores saindo, primeiro os torcedores do Flamengo saindo, enquanto os torcedores do Peñarol fazem a festa lá no Maracanã, estão felizes. É claro que não é um resultado definitivo, o André Kfouri já falou, o Zupac também. André, a gente já vai falar sobre as escolhas do Tite, sobre os acertos, sobre os erros, sobre toda a partida. O Flamengo que teve 76% de posse de bola, mas ainda assim não conseguiu ser efetivo. Antes, vamos ouvir, então, os jogadores do Flamengo. Eles falaram antes de saírem de campo. Uma derrota que ninguém esperava, eu acho. Com todo respeito à equipe do Peñarol, a gente tem que fazer prevalecer nosso mando de campo, a nossa torcida, o nosso ímpeto que a gente sempre demonstra em casa. E no jogo de mata-mata é ruim sair atrás. A gente sabe da atmosfera que a gente vai enfrentar lá, mas agora não tem muito o que lamentar não. Erguer a cabeça, trabalhar mais forte e se entregar muito lá para poder reverter essa situação. Da mesma forma que eles fizeram um gol aqui, a gente pode fazer lá. Então, acho que é isso, a gente tem que melhorar esses detalhes. O gol no começo deles ali acabou que a gente não conseguiu absorver muito bem, acabou acelerando muitas jogadas. E é isso, agora é trabalhar, cabeça erguida, não tem nada definido ainda. O time errou muito no primeiro tempo, você acha? Erros de passes, ficou muito afoito. O que você acha que foi o erro principal nessa noite? Eu acho que a gente quis acelerar muito a partida. Às vezes o torcedor fica um pouco impaciente com a gente, eles querem gol, quer que a gente ganhe. E a gente, às vezes, tem que pensar um pouco no que a gente trabalha, que é tocar a bola com calma e achar os melhores espaços. E hoje não foi possível, a gente tentou, o goleiro deles também fez algumas defesas importantes, mas é a cabeça erguida, não tem nada resolvido, a gente vai para lá para vencer e classificar. Levantar cabeça, descansar, focar-nos 100% para o jogo de volta. A gente tem condições de ir lá para ganhar. Infelizmente, hoje a gente não fez um jogo bom. Eles fizeram um gol rápido, a gente se descontrolou. Não soubemos jogar com a desvantagem, mas eu estou convencido que a gente vai lá para ganhar o jogo. Falava com o Léo Pereira aqui, ele falou que o jogo não encaixou, mas o time acelerou muito em determinados momentos. Você acha que foi por conta disso? Sim, eles souberam jogar o jogo com a vantagem. Infelizmente não saiu o jogo que a gente esperava, mas assim é futebol, hay que descansar o próximo. É sempre difícil perder, é ruim, mas a gente tem que saber que ainda não acabou, temos o jogo de volta. Antes do jogo temos o jogo do Campeonato Brasileiro domingo. Focar nesse jogo do campeonato e depois do jogo do Campeonato Brasileiro é o foco total para o jogo de volta. Temos chance de reverter e vamos trabalhar para isso. O principal defeito do time hoje? O principal defeito do time hoje? Não fizemos o gol. Mais importante. Tá aí. Bom, tá todo mundo sem paciência. Se ele fala escalação, aí ele ia detonar tudo. Professor Tite, mas não foi. Não é o caso. Era isso. É muito difícil também que jogadores façam isso ou tenham essa reação em relação ao Tite. Mas vamos para o Maracanã. A gente vai então para nossa cabine. Lá estão o Zinho, o Calçade e eles vão trazer também mais informações de quem estava pertinho ali no calor do jogo e também o clima dos torcedores por lá. Vamos lá então. Cadê? Olha eles aí. Senhores, boa noite, bem-vindos ao Sport Center. Zinho, Calçade, como é que tá? Como é que foi esse clima aí no estádio? Imagino de muita consternação dos torcedores. E não é para menos, né?
É mais ou menos isso, né, Calçade? A gente aqui a gente tá na cabine e o pessoal vira pra gente como que a gente tivesse as soluções, né? Só se você... sobra até pra gente eu não vou descer lá pra jogar, mas você ainda pode... Mas eu tô muito em cima do que o André Kfouri falou, de que não vejo só a entrada do Pulgar e a não escalação do Ortiz como o fator determinante para o Flamengo ter perdido hoje. O Léo Ortiz, ele acabou se transformando nessa opção de primeiro volante, que ele não foi contratado para isso. Ele veio contratado para a zaga, mas nos encaixes ele acabou entrando muito bem. Mas o Tite tentou manter uma formação de meio campo que é a que mais jogou. Perfeito. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Infelizmente, o Pulgar participa de um lance que ele erra esse primeiro passe, mas eu estou muito com o que aconteceu no lance todo. Um jogador que é de seleção brasileira, que vive um momento muito bom, inclusive Premier League interessado nele, fez um jogo muito ruim hoje. O Fabrício Bruno, a escolha dele de tentar antecipar a jogada, ele abre a oportunidade do passe, né, que o Bahia dá para o segundo pau e há uma ajeitada. Na jogada, os dois laterais do Flamengo vão ao mesmo tempo, então você está com todo o sistema ofensivo arrumado. Os dois laterais vão ao mesmo tempo. E o volante, o primeiro volante, é o que está construindo o jogo na intermediária ofensiva. Você tem um contra-ataque armado, com os laterais voltando, correndo de costa para o seu gol, e o zagueiro experiente não pode dar o bote. Ele tem que cercar, ele tem que... Retardar para a chegada do resto do time. É isso, o máximo possível. Ele não tem que tentar antecipar a jogada. Acho que passa também a escolha do Fabrício Bruno na jogada. E aí, é claro que é o mérito do Peñarol, que encaixa um contra-ataque maravilhoso, veio para isso, jogou para isso, fez duas linhas de 4, uma marcação muito forte, muito aplicados, determinados, sabendo jogar o jogo de Libertadores fora de casa. Teve 2, 3 chances no jogo, nos contra-ataques. E veio para isso e foi competente para isso. Agora, o Flamengo, para mim, criou jogadas, hein? A Marcela foi muito feliz. Teve várias chances o Flamengo. Viu aquela com o Bruno Henrique. E o Gerson mesmo... chateado, final de jogo, na hora da entrevista, ele fala uma coisa que é certa: o Flamengo não teve competência na hora que teve a chance. O Bruno Henrique teve uma chance dentro da pequena área, cabeceio de frente para o gol, o goleiro foi muito bem no jogo todo, mas nessa jogada, a bola vem nele. Então eu acho que assim, falhou tecnicamente o Flamengo que tem na sua qualidade técnica, nos seus jogadores habilidosos, a grande virtude, hoje teve uma noite infeliz de todo o time. É isso aí, nação rubro-negra. Estou aguardando agora sair aí, liberar coletivas de imprensa para colocar para vocês, para ver quais são as desculpas descabíveis que o técnico Tite vai dar, né? Depois desse fracasso, o elenco do Flamengo se reapresenta amanhã, sexta-feira, no CT do Urubu, na parte da tarde, com foco aí no jogo pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que será realizado no domingo. E o próximo jogo aí da Copa Libertadores da América será no dia 19 de setembro, né? Torcer para que alguma coisa seja feita com a máxima urgência e o que o Flamengo consiga pelo menos um empate e brigar aí nos pênaltis, né? Porque estou muito incrédulo com relação a isso. Falou que o Flamengo tinha aberto a mão do Campeonato Brasileiro para priorizar as Copas, mas está jogando mal no Campeonato Brasileiro e também está jogando mal nas Copas, né? Infelizmente, Tite é um técnico paneleiro, ele tem aquele grupinho dele ali, né? Não vou dizer é o grupinho que ele gosta, é o grupinho que ele dá prioridade e deixa jogadores que deveriam estar jogando como titular há muito tempo, né? Para colocar os cupichas dele. Infelizmente, isso não cabe no futebol, que é o esporte coletivo. É um cara rancoroso, é um cara que leva as coisas para o coração e deixa o profissionalismo de lado. Daqui a pouco eu volto aí com a coletiva de imprensa. Saudações.